Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Matemática Surreal, eu sou Felipe Iório e hoje nós vamos falar sobre o infinito. Isso mesmo, sobre o infinito. Você já pensou se faz algum sentido, e em matemática a gente usa o tempo todo, principalmente em cálculo, o conceito de infinito para você faz algum sentido? Como é que você faria a definição de infinito? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Como você faria a definição de infinito? Pensa um pouquinho, como é que você faria? Escreve aqui embaixo. Bom, em matemática, no infinito tem uma maneira engraçada de ser definida. E eu vou tentar meio que explicar isso. Imagina aqui que você tem um conjunto, tá? E dentro desse conjunto você colocou números, tá? Pode ser os números que você quiser aqui. Número 2, o E. Horrível esse meu E aqui. Deixa eu fazer isso aqui um pouco melhor. Vamos lá. Colocar aqui os conjuntos. Imagina, agora ficou melhor, né? Imagina que aqui eu coloque o número 2, o número E, o π. Você coloca também raiz de 7, 1, 0, menos 4 e 8. Tá? Esses são os números que você escolheu para colocar dentro desse conjunto A. Tá? Quantos elementos tem esse conjunto A? A gente identifica essa ideia de quantos elementos por um joguinho da velha, tá? Uma tralha aí na hashtag. Quantos elementos, qual é a cardinalidade de A? Tá? O nome disso é cardinalidade. Qual é a cardinalidade de A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 conjuntos A. Tá? É possível eu pegar um conjunto dentro de A que não seja o A, que também tenha 8 elementos? Eu posso tomar um subconjunto de A que também tenha 8 elementos que não seja o próprio A? É possível. Eu posso vir aqui e marcar esses aqui, ó. E aí eu vou contar agora, tem 8 elementos aqui também. Esse conjunto B aqui é um sub de A, ele tem 8 elementos também. É possível fazer isso? Se o conjunto é finito e B está dentro de A, mas não é igual, né? A gente às vezes representa assim em matemática, ou faz um traço só. B está dentro de A e não é igual, eu automaticamente sei que a cardinalidade de B é menor do que a de A. Não dá para ser igual, não tem como ser igual. Tá? E essa que é a questão central quando a gente está trabalhando com o conceito de infinito. O infinito não tem isso, não tem essa questão. Então, vamos para o problema mais famoso em relação a isso, que é o Hotel de Hilbert. Imagina que eu sou um mega empresário e fui lá para Dubai, peguei um deserto lá em Dubai e eu construí um hotel. E aí é um hotel muito grande. Mas é um hotel com infinitos quartos, né? Eu botei quarto pra caramba, nunca termina, né? Eu consegui fazer um hotel com infinitos quartos aqui. Eu hospedei todo mundo, e aí, tranquilo, tava lá todo mundo dentro do hotel. Bom, imagina agora que fosse possível, a gente não tá na pandemia, a gente tá numa outra situação, é possível eu lotar esse hotel. Eu lotei o hotel com infinitos quartos. Imagina que a gente descobriu que tem alienígena, multiplanos, todo mundo resolveu visitar, foi uma rave, bombou, e aí eu lotei o hotel está lotado. É possível o hotel estar lotado e eu ainda adicionar pessoas? Então, se o hotel tem infinitos quartos, que é a proposta do Hotel de Hilbert, sim, é possível. E esse é a característica mais complexa e mais difícil de se entender para cálculo. É sempre possível eu ajustar e mexer com esse infinito para onde eu quiser, da forma que eu quiser, para que isso aconteça. Imaginem que chegou mais 2 casais e eu preciso colocar mais 2 casais nos quartos. E vamos imaginar que os quartos estão assim numerados, né? Estão todos ocupados, tá, gente? E estão assim numerados, ó. Pá, pá, pá. O que eu faço? Eu pego o casal do quarto 1 e remanejo ele para o quarto 3. O do 2 eu remanejo para o quarto 4. O do 3 eu remanejo para o quarto 5.
O do 4 eu remanejo para o quarto 6. Claro que eu vou criar um inconveniente. Mas eu sou um empresário do mal e eu quero ter lucro e eu quero ter infinito lucro. Então eu vou criar esse inconveniente mesmo. Vou remanejar todo mundo para os outros quartos. Quando eu fizer isso, ninguém ficou sem quarto. Isso não faz o menor sentido no mundo finito que a gente vive. A nossa vida é finita, o que a gente estuda é finito, é tudo finito. Mas no mundo da ideia do infinito poder ser real, se o infinito é concreto, eu posso fazer isso. E aí sobra 2 quartos. O quarto 1 e o quarto 2 livres. Porque eles estavam ocupados, não estão mais. Né? E eu posso fazer isso, inclusive, para infinitas pessoas chegando. Não chegou só 2 pessoas. Chegaram infinitas pessoas. E aí você pausa o vídeo agora e pensa um pouco. Se chegar infinitas pessoas, como é que eu remanejo todo mundo? Eu não posso mandar o 1 para infinito, o 2 para infinito. Eu tenho que mandar o 1 para um quarto, um número. Para que o quarto ele vai? E se você pensou na ideia do dobro, você pensou muito bem. Porque se você pega o número do quarto e multiplica por 2, todo mundo vai ser, né, remanejado para algum quarto. Mas vai sobrar os números ímpares. E aí eu tenho quantos números ímpares? Infinitos. E olha que interessante, dentro do infinito eu tenho outros infinitos. Então eu tenho diversos infinitos no mesmo infinito. Então qual é a ideia de ser infinito? É que eu posso ter uma parte que é igual ao todo. Isso nunca pode acontecer numa coisa finita. Eu não posso jamais ter um subconjunto do todo que é igual ao todo no finito. No infinito dá. Né? Você tem infinitos números pares, infinitos números ímpares. São 2 partes do mesmo conjunto que as 2 são infinitas iguais. O mesmo infinito. E aí isso gera várias questões. Porque a primeira é, então tem infinito. Né? Tô aqui. Será que tem infinitos diferentes? E a resposta é que sim, mas isso não é muito fácil de ser compreendido porque é um meio que um axioma. A gente colocou que, curiosamente, esse conjunto aqui e esse conjunto aqui, paz, meus senhores, é a mesma quantidade de elementos. Todos os elementos desse conjunto são iguais. E se você quer que eu prove isso em algum outro vídeo, é só falar que a gente prova. Tá? Mas eles não são iguais no sentido que dão o mesmo tipo de... Então todos dão infinito, né? Eles são iguais porque é o mesmo tipo de infinito. Mesmo tipo de infinito. Sim, infinitos têm tipo. Infinito do tipo 1, infinito do tipo 2... É o mesmo tipo de infinito. Eles são chamados de enumeráveis. Ou seja, eu posso contar. Eu posso criar uma função que conta, que relaciona o número 1 com alguém, 2 com alguém, 3 com alguém, até que vai relacionar todos e vai contar todo o conjunto Q. Obviamente não é na ordem, né? Eu vou ter que ir dando uma salteada e é bonito, mas não é na ordem. Mas existem infinitos, né, diferentes. E aí tem uma conjectura que é importante aqui. São 2 em matemática relacionadas, né, a essa parte de conjuntos, que é importante, que é o axioma, né, da escolha. É um axioma extremamente importante, né, em matemática, que diz que sempre eu consigo fazer uma função escolhendo da parte de um conjunto, por exemplo, das partes, né, de um conjunto que não são vazias, escolhendo um elemento desse conjunto. Eu sempre consigo fazer uma função que pega algum conjunto das partes e relaciona um elemento dentro desse conjunto. É equivalente a isso, tem várias equivalências em matemática. Esse axioma ele é importantíssimo, né, em matemática, ele está intrinsecamente, né, relacionado à ideia, né, de infinito, porque ele está intrinsecamente relacionado à ideia da
construção de números naturais, que é o infinito enumerável, que é 1, 2, 3, 4, até infinito. Então, as coisas estão intrinsecamente, né, relacionadas. E o outro teorema que vai construir o conceito que existe um outro infinito, né, um outro axioma, que não é um teorema, é o do contínuo, dizendo que depois desse conjunto aqui, ou desse conjunto aqui, o próximo infinito que tem, que é um infinito diferente, é o infinito dos reais, que é um infinito que a gente chama de não enumerável, ou seja, não dá para a gente fazer isso aqui. Não dá para eu fazer uma função que enumera. E se você quer que eu prove isso também em outro vídeo, deixa aqui, né, nos comentários, que a gente faz um outro vídeo que eu provo que Q é enumerável e que R não é enumerável, né, por exemplo. E, curiosamente, quem mexeu com tudo isso ao mesmo tempo, tá? Mexeu com o axioma da escolha, mexeu com o axioma, né, do contínuo, que existe esse outro conjunto depois de Q, ou depois de Z, que não é enumerável, e que não tem nada nesse meio, né? Ou seja, depois desse só pode ser R. Quem mexeu com isso tudo foi Gödel. Gödel é um matemático, não se pronuncia exatamente assim, que esse O com trema, né, é em alemão. Kurt Friedrich Gödel, é um O assim. Ele é um matemático genial, super famoso, que ele provou que se você tiver um conjunto lógico de afirmações tão complexas quanto as dos números naturais, ou seja, desde que seus axiomas sejam, né, o seu conjunto de axiomas sejam axiomas complexos, como o conjunto dos números naturais, que são os axiomas que nos possibilitam, né, a criação desse infinito enumerável. Então, essa base, esse conjunto, ele automaticamente vai ter uma afirmação, pelo menos uma afirmação, que não pode ser provada. Então vai ter uma tese nesse conjunto de axiomas que você vai crescer que não vai poder ser provada por ninguém. Ou seja, esses axiomas, os axiomas que você vai construir, todos os teoremas que você vai fazer depois daquilo, não pode ser provado. Isso é um banho, né, de água fria, porque a matemática achava que ela podia provar tudo. Tudo que acontece no mundo podia ser demonstrado por matemática. E Gödel mostra que não. Não é possível. Se você tem o infinito, né, permitido, ou seja, esse conjunto de números naturais, pelo menos dentro dessa base, né, de axiomas, a partir daí você já perdeu a rédea. Você não consegue né, controlar tudo. O seu grupo né, de axiomas já ficou tão complexo que certamente vai ter alguma coisa que você não consegue mais me demonstrar. E como Gödel estava estudando lógica permeia todas as ciências. Então, todos os lugares que se usa esses conceitos de infinitesimal, de infinito, necessariamente, ou lógicas, estruturas lógicas tão complexas quanto dos números naturais, necessariamente vai ter teses que não podem ser demonstradas. Nunca. Então tem coisas que sempre vão além do que é natural de algum lugar, daquilo. Então sempre vai existir algo que vai além. Gödel prova isso em matemática. Então olha como essa construção, né, do infinito e de tipos, né, de infinito, ela é importante, né, para a matemática, porque ela permeou toda essa discussão até chegar a Gödel e provar, por exemplo, que se você tem essa base, né, tão complexa quanto dos números naturais, você pode assumir que a verdade sempre no axioma, né, da escolha, porque ele não vai gerar nenhum tipo de problema, e o axioma, né, o axioma, né, do contínuo, que é esse que tem sempre um conjunto de números, ou seja, não existe um outro tipo de infinito entre os inteiros e os reais, não tem nada ali no meio. Você sempre pode ter isso. Então os dois não geram nenhum tipo, né, de incongruência por conta disso.